Olá, amores, tudo bem com vocês? Thaisa Correia, sejam todos bem-vindos ao canal. Gostaria de pedir agora no início do vídeo que vocês se inscrevam, ativem o sininho de notificações para ficar por dentro de todo o vídeo que eu trago aqui, geralmente uma ou duas vezes por semana. E eu queria hoje debater com vocês sobre travestis e transexuais são as mesmas coisas? Pois é. Vira e mexe, esse assunto vem à tona nas redes sociais e fora das redes também. E eu, enquanto mulher trans, preciso desmistificar essa questão, porque tem muitas, né, travestis, principalmente, que adora falar fake news sobre esse assunto e fazer um desserviço porque não pega o contexto histórico geral, né, da nossa história para falar sobre o assunto. Então é um assunto que precisa ser falado com responsabilidade e no contexto histórico geral, né. E eu, enquanto mulher trans, vou dar minha opinião de acordo com o que eu vivi e presenciei enquanto mulher trans, mas em certas vivências também misturada com travesti. Então, a gente tem que entender o seguinte: para a sociedade e para o jurídico, a gente vai ser sempre a mesma coisa, né. Inclusive a gente continua sendo números, números e estatística. Então, coloquem isso na cabeça. Para a sociedade e para o jurídico, seremos sempre a mesma coisa, porém, a vivência de cada uma nunca será igual uma da outra, entendeu? Então, quando vocês ouvirem falar: "Ai, travestis e transexuais é tudo a mesma coisa, que não sei o quê", essa fala é muito ignorante, porque ela não pega o contexto geral da história, o contexto histórico do que é ser uma travesti e uma transexual dentro dessa sociedade que a gente vive, né. Para eles a gente é igual, só que na nossa vivência, né, individual dentro do coletivo, não é igual. Por quê? Porque anos atrás, né, há um tempinho atrás, muitas travestis nem na rua podia sair, né, nem na rua podia ousar sair, se permitir a ser vista na rua enquanto travesti. É óbvio que a gente está aqui, inclusive eu estou aqui falando justamente por conta da força de muitas, né, de muitas que resistiram, que foram para a rua, que foram vistas, que se permitiram ser vista e de muita resistência, entendeu? Então isso é inegável. É inegável. Para que eu esteja aqui falando com vocês, muitas travestis tiveram que passar por várias coisas. E o que a gente escuta muito entre uma travesti e outra, assim, que faz um certo desserviçozinho, que elas falam assim: "Ai, travesti e transexual é a mesma coisa, elas inventaram o nome transexual, que é para poder ficar mais bonitinho, que não sei o quê". De forma nenhuma, meu amor, não fomos nós que inventou isso. Isso é um contexto social que vai jogando a gente, independente, entendeu? O próprio contexto social que nos colocam no mesmo balaio é o próprio que mostra para vocês que a gente não somos iguais, entendeu? Por quê? Teve um tempo atrás que eu trabalhei na pista, né? Eu trabalhei na orla aqui do Rio de Janeiro e tal, e aí tinha um projeto, sei lá, da prefeitura, envolvida com a polícia militar e tal, que passava um ônibus recolhendo as travestis da rua. Não era a época do camburão não, tá, gente?
A época do camburão foi lá atrás, na época da ditadura ainda, isso que eu tô falando tem cerca de uns 10 anos atrás, pra você ver, nem é tanto tempo assim. Se alguma menina inclusive, menina trans ou travesti estiver assistindo esse vídeo e trabalhou aqui no Rio, em alguma dessas orlas aí que eu não vou citar o nome, né, que a gente tem 3 orlas que são basicamente o ponto de prostituição do Rio de Janeiro. E aí passava esse ônibus recolhendo as travestis, né. Se você tivesse com identidade, melhor ainda, né, porque facilitava o trabalho deles, mas mesmo assim você era recolhida, ia para a delegacia, e lá se você tivesse passagem, você já ficava na delegacia. Caso você não tenha, você era liberada. Neste dia que o ônibus passou, ele passava umas 2, 3 vezes por semana, tá. Mas teve um dia que eu estava na pista justamente quando esse ônibus passava. O nome do projeto acho que era Barra Bacana, Copa Bacana, alguma coisa assim. E aí passava recolhendo as bichas, todas as bichas, né, dentro do ônibus e tal, igual na ditadura. Aí, e uma ia avisando a outra, né. Eles iam recolhendo, acho que podia avisar, ia avisando e a gente ia correndo, saindo dali e tal, porque era um absurdo isso, a gente não estava fazendo nada de errado. Pelo contrário, eu estava tentando ganhar o nosso pão de cada dia, sabe. E aí eu também caí fora, né, pra não ter que ir, eu não, graças a Deus nunca tive problema nenhum com a justiça, mas eu não queria aquele constrangimento, sabe. E aí tá, eles levavam pra delegacia, como eu falei, as que tivesse algum problema e tal, alguma passagem, ficava ali, dormia, tinha muitas que até dormia na delegacia, só saía no outro dia, e tinham outras que eram liberadas. E, aí tá, acontecia isso, né, na orla, muitas também, foram, tipo assim, não foram pegas por conta de leitura, muitas, assim, passava muita mapuzada, né, mas aquelas que eram bem características mesmo travesti, meu amor, era logo as primeiras, entendeu, era as primeiras. Então, eu não queria falar sobre isso, que isso seja um dos fatores que diferencia travestis e transexuais, né, que é a passabilidade, porque soa como é que fala? Ai, não soa bem, né, gente. A gente falar sobre passabilidade, eu acho que isso não é elegante a gente fazer essa comparação, mas é inevitável também não fazer, entendeu? Porque a própria sociedade que a gente vive faz essa separação também. Aqueles que são esclarecidos, óbvio, né. Porque como eu falei, para a sociedade a gente é igual e tal, eles não querem saber. Só que hoje em dia também, graças a Deus, tem muitas pessoas evoluídas, esclarecidas e tal, que elas sabem que nem toda travesti, transexual vai ser as mesmas coisas, principalmente nas vivências. É diferente. Entendeu? Eu mesmo, enquanto mulher trans, eu já vi muita situação que eu, enquanto mulher trans, não passei e amigas minhas que eram travesti passou, entendeu? Como isso, por exemplo, como eu falei, a passabilidade é uma das coisas que às vezes que protege a gente em algum campo, sabe, assim, entre aspas, entre muitas aspas, né, mas de alguma forma também acaba beneficiando a gente. E tem muitas travestis que nunca ligaram muito para isso. Apesar de anos atrás, para você ser considerada uma travesti, você tinha que ter, ai, 1 litrinho de silicone no peito, você tinha que ser bombada, né. Anos atrás, a régua, né, da travestilidade era você ter alguma coisa no corpo, alguma coisa que te diferenciasse das outras, né. Só que hoje em dia não funciona mais assim, sabe. Hoje em dia, as coisas evoluíram
e ninguém, pelo menos as pessoas que são esclarecidas, né, não vai medir na régua: "Ai, você é travesti, você é transexual". Não, para a sociedade continuaremos sendo a mesma coisa, inclusive números, né. Números, estatística, é isso que a gente é, judicialmente e socialmente. Porém, nas vivências, né, dentro da comunidade, a gente não é a mesma coisa. E vocês sabem disso. Por quê? Porque também tem muita travesti que ela não se importa tipo, não quero generalizar, mas tem muitas travestis que não fazem questão de manter uma terapia hormonal, né. Tem muitas que não fazem questão e tem muitas que não têm condições para isso. Porque se você pegar uma travesti periférica, né, uma travesti preta, que sofre em 2 recortes dentro da sociedade, né, o fator dela ser, preta e periférica, são 2 recortes que atinge aquela travesti. Então muitas nem têm esse suporte de fazer uma terapia hormonal, não se sentem confortável de ir atrás, de fazer uma terapia hormonal, né, direitinho. Então acaba com aquela imagem, assim, mais masculinizadas e tal, às vezes não é nem porque ela quer, é porque ela não tem acesso, entendeu? Enquanto outras têm, né, ou vai atrás, tenta de alguma forma, até porque hoje, o próprio SUS oferece, né, essas terapias, mas tem muitas também que não fazem questão, né. Tipo, ai, não liga, acha que terapia hormonal é besteira, né, e muitas que estão na pista, às vezes precisa, manter uma virilidade boa para atender os clientes e tal, então ela vê que não, para ela, assim, pouco importa manter a terapia hormonal, né. E essa é uma característica das trans, da gente trans. A terapia hormonal é algo que a gente leva, assim, muito a sério. Sabe, a gente está sempre, né, se especializando nessa questão da terapia hormonal, sempre acompanhando com endócrino, né, enfim. Mas isso também não é a única régua, né, que a gente, né, que aliás, as pessoas medem, né, travesti, transexual, isso não é o único parâmetro, da terapia hormonal, tem a questão da violência também. Travestis são mais marginalizadas, né, são vistas com esse olhar mais marginalizado da sociedade, né, muitas pessoas ainda têm esse estigma em cima da travesti, né, por conta de umas e outras que apronta e acha que a travesti, ai, vai roubar, vai barbarizar, vai fazer acontecer. Então, quando vê uma travesti na rua já olha com a cara torta, sabe, com a cara de julgamento e tal, e nem sempre a transexual passa por isso, entendeu. Nem sempre a transexual que tá na rua, tá exposta, tá se permitindo acessar vários lugares, nem sempre ela vai receber primeiramente essa visão, entendeu. E é como eu falei, tem muita travesti também que não faz essa questão, né, da terapia hormonal, e tem muita travesti que é muito mais propícia, né, no entendimento dela, é muito mais propícia a destransicionar, né. Uma transexual, ela, apesar, da disforia, de várias questões que envolve a transgeneridade, é muito mais difícil para uma trans voltar atrás. Para ela pensar em destransicionar, sabe, isso é inegociável para uma transexual. Não que não exista, óbvio, existe casos, só que até esses casos a gente precisa questionar, porque uma trans de verdade jamais
vai pensar em destransicionar, o mundo pode estar caindo na cabeça dela, ela não vai pensar em destransicionar, ela vai segurar o rojão. Para uma travesti não. Geralmente uma travesti não é que seja muito mais fácil, é que a barra também seja mais pesada para uma travesti, então é aí onde ela pensa, né, na cabeça dela que: "Não, vou destransicionar, a partir de agora eu vou seguir, né, de uma forma mais masculinizadas, né, vou trabalhar, mais masculinizadas, vou tentar me inserir na sociedade mais masculinizadas", e é aquilo. Muitas que não fizeram nenhum processo de, raio laser, silicone e tal, destransicionando, realmente consegue se camuflar no meio da sociedade, né, mas e aquelas que não conseguiram, eh, né, se desfazer do silicone industrial, né, o rosto já tá feminino, né, já fez várias sessões de raio laser e tal, então é diferente. Por mais que ela queira destransicionar, na sociedade, né, as pessoas ainda acaba catando, uma ex-travesti, né, uma ex-travesti, e geralmente você não vê isso com trans. Não existe ex-trans, gente, coloque isso na cabeça de vocês. Isso é história, entendeu? Isso é fique, porque não existe. É inegociável uma trans destransicionar. Ela pode estar passando pelo que for, como eu falei, o mundo pode estar caindo na cabeça dela, várias questões, vários problemas. A última coisa que ela vai pensar é em destransicionar, entendeu? E para uma travesti não, nem todas as travestis quer levar aquilo para frente, entendeu? Às vezes aquilo foi só por um período da vida dela, que ela precisou correr atrás das coisas dela para sobreviver nessa sociedade que infelizmente joga nós todas para margem, né. Então a travesti meio que suporta esse rojão, que é um rojão muito difícil, né, para as trans, mas para as travestis também acredito que seja pior, por conta de amigas que eu já vi, passar inúmeras coisas. Então eu acredito que para travesti é muito pior, sabe, é uma vivência muito pior. E elas são excluídas de diversas formas. Eu vi muita coisa. Eu fiz um projeto aqui no Rio também da prefeitura, né, um projeto que era voltado para travestis e transexuais, que dentro desse projeto a gente aprendia várias coisas, aula de computação, política, fonoaudióloga, várias e várias coisas. E rolavam os trabalhos também, né. Rolavam os trabalhos externos para fazer fora e tal, e era escolhido um grupo para poder trabalhar. E aí, como eu falei para vocês, que às vezes a sociedade nos coloca como igual. "Ai, vocês são todos iguais, travestis e transexuais são iguais". Porém, para certos interesses da sociedade, né, esse eugenismo que a gente vive numa sociedade eugenista, infelizmente, né, e separatista, tinha eventos que eu era chamada para trabalhar e muitas amigas minhas não eram chamada para trabalhar. E aí vocês podem me perguntar por quê? Por conta da passabilidade, entendeu? Sempre querem e eu acho que eu dava sorte de conseguir, ser chamada, não sei, assim, eu de certa forma eu sou grata, mas eu acho que pelo fato de ser né, feminina e tal, eu era chamada, mas na grande maioria era as trans branquinhas, sabe, carinha de menina, branquinha, lourinha, pá, eram todas chamadas. Eu era incluída no pacote, mas
as travestis que não eram, que não tinham uma certa feminilidade, não era chamada, deixavam de trabalhar, muitas não fazia esse tipo de trabalho, entendeu. Umas amigas minhas até questionava assim, tipo: "Ai, você foi chamada, eu não fui chamada e tal", e eu não sabia o que responder, gente, porque não era algo que eu, sabe, não, eu estava ali no projeto como elas também, e, né, se é um projeto de inclusão, eu acho que todas tinham que ser incluídas, né, nessas tarefas e tal, e não era isso que a gente via. Então, essa exclusão existe também dentro da nossa sociedade, essa separação, né, entre trans e travestis, porque sempre vai ter né, um grupo de trabalho, de alguma coisa, que vai querer a transexual mais femininazinha, a que vai chamar menos atenção, entendeu. Então, infelizmente, a gente é testada por essas réguas também, entendeu. Então, quando falar sobre travestis transexuais é a mesma coisa, vocês ouvirem isso por aí, vocês questionam na hora, não tem isso, não tem como ser uma verdade absoluta, sabe, não é uma verdade absoluta, porque só nós vivemos na pele o que é essa vivência, entendeu? Dentro dessa sociedade eugenista, separatista, então nunca vai ser igual, infelizmente. É o que eu acho, entendeu? Não por nós, sabe, por mim, por várias e outras trans e tal que são esclarecidas, né, sabem do que estão falando, pegam o contexto histórico todo, elas sabem que a experiência, tipo, a experiência nunca vai ser igual, né. Tem muitas coisas que eu não tenho nem como medir certas experiências que amigas minhas já passaram na pele e que eu nunca passei, sendo uma mulher trans, entendeu. Então como que pode ser a mesma coisa, entendeu. Eu acho muito desonesto a pessoa falar: "Ah, é a mesma coisa". Não é a mesma coisa, gente. Não é a mesma coisa, porque a gente vive numa sociedade que está sempre nos moldando, sempre nos querendo nos moldar, mesmo a gente dentro desses grupos identitários, entendeu? Mesmo a gente fazendo parte de um grupo identitário, né, socialmente e juridicamente é a mesma coisa, mas dentro da caixinha não é a mesma coisa, sabe? Porque a gente vê esse separatismo dentro da própria comunidade também. Esse eugenismo que eu acabei de falar, dentro da própria comunidade também, onde umas são chamadas para fazer certos trabalhos e outras não são, porque é travesti, porque tem uma imagem mais marginalizadas, né, porque não sabe se comportar, tudo é falar alto, é barraco, entendeu? E não, sei lá, não leva a terapia hormonal a sério. Então são vários fatores, a gente não pode colocar tudo na mesma bolha, entendeu? Na mesma caixinha, porque não é, tá bom? Então quando vocês ouvirem falar por aí: "Ai, travesti e transexual é a mesma coisa", vocês agora têm um pouco de entendimento do porquê não é. Historicamente, né, vivência também não é. Nós somos iguais, socialmente e juridicamente somos iguais. É a lei igual para todas. Mas a experiência em si, o que cada uma passa na pele, não é igual, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.